Alô pessoal, aqui fala Valdeir Carvalho com você com muito prazer. Bom, a nossa página no Facebook ela está sendo monetizada. Então, quando você vir um vídeo nosso e tiver uma estrelinha e você quiser contribuir, por favor, será de bom grado e também não é nenhum tipo de estelionato, não é nada. Graças a Deus e graças a vocês, o Facebook reconheceu o nosso trabalho, então aí resolveu monetizar a nossa página. Então se você quiser fortalecer o nosso canal, nossa página no Facebook, e quando você ver essa estrela e quiser contribuir, muito obrigado por tudo, não precisa ser valor alto, qualquer coisa que você estiver contribuindo já é de grande valia para que a gente continue mantendo essa independência, a nossa pluralidade, e continuar trabalhando para que a gente continue aí nessa caminhada, sempre tentando chegar ao mais próximo daquilo que você quer. A gente não é perfeito, mas a gente está lutando. Segundo, mandar um abraço para Inês Gama e também Sandra Santos, lá do Catiri. Forte abraço, nosso bairro Catiri Bangu. E dizendo que você embora aqui, Inês e Sandra, Vocês são muito importantes para mim. Outra coisa também, mandando um abraço para o Ian, para o Davi e para todas as crianças, para todo mundo. E também mandando um forte abraço lá para a nossa Itapipoca, lá no Ceará. E para os ouvintes da rede de rádio, da Rádio Metrópole. Ouvintes, vocês estão me dando muita responsabilidade. Outra coisa, vamos falar aqui. Eu não sou médico, mas quando a gente fala sobre sexualidade, quando a gente fala sobre essas coisas, evidentemente que isso causa, as pessoas ficam querendo saber mais informações, despertam curiosidade. E só que eu não sou médico, então qualquer tipo de avaria você vai a mulher vai a um ginecologista, um homem vai ao urologista e a gente está aqui conversando. Eu recebi umas perguntas, é um pouco meio complicado de se falar, mas vamos lá. Um jovem de 17 anos, ele me pergunta, que ele é da igreja, ele conversou com o pastor dele e ele falou que ele tem 17 para 18 anos e ele, quando ele vê garotas, mulheres, ele fica muito excitado, ele tem aquelas coisas todas aqui. Aí ele perguntou se isso era errado e também ele fala que ele se masturba. Bom, aí ele falou que foi para o pastor dele falou que ia lá para ele e orar. Ele era muito carnal, para você ver, para ele orar, porque ele era muito carnal. É dramático a gente ter que escutar isso. Bom, aí eu falei com ele, rapaz, você tem 17 anos, você está na força da tua juventude, está pegando fogo, está aí explodindo seus hormônios. Não estou fazendo nenhum tipo de preconceito nem nada, mas eu falei para ele, estranho seria se você olhasse para uma mulher e você não sentisse nada. Aí você já poderia chegar e procurar um médico, porque na flor da idade, da forma como você está, irmão, que vai olhar, e ainda mais hoje em dia, onde as coisas estão todas as claras, você entra nas redes sociais, é só bunda, peito, vagina, bunda, peito, vagina, e na rua é uma esfregação na nossa cara direto. Então, quer dizer, como é que o rapaz não vai sentir? Aí o pastor, infelizmente, uma pessoa muito rígida, um cara que não sei como é que pode, fala para ele orar. Ele não tem que orar. Eu falei, você tem que descobrir, aí em você e compreender que você é um ser humano normal. O sexo ele já está dentro do ser humano. Qualquer ser humano sente desejos sexuais. Não existe essa de que mulher não tem desejo sexual. Tem desejo sexual igual ao homem. É errado quando o homem chega e ele chega e não reconhece, ele acha que a mulher infelizmente está ali só para procriar e não entende que ela também sente prazer, que ela tem as suas fantasias. Lógico que tem, a gente sabe que tem sim, normalmente igual ao homem. E então, falei para ele, você não está errado. Sobre a masturbação, é um processo, você vai ter que lidar com isso, porque como é que vai fazer na hora que a coisa começar a pegar fogo? Isso já acontece até muito com o ser humano, com o jovem, principalmente com o homem, quando ele está muito excitado, que ele não tem relação sexual, o que vai acontecer? Ele dorme, então sabe muito bem que as coisas vão saindo normalmente, Também ainda tem isso, sai normalmente quando ele está muito, ainda mais na juventude, ele está matando o cachorro a grito, aí que ele está dormindo, as coisas vão saindo, Vocês sabem o que eu estou falando. Então, quer dizer, como ele é jovem, ele tem que buscar informações de como lidar com isso. Não está errado em sentir esses desejos, porque ele é um ser humano, não vai ter como não sentir. E o que acontece, falei com ele, não precisa você orar, você só tem que aprender a lidar, porque mesmo você orando ou não, isso vai acontecer sempre na sua vida. A outra foi uma irmã também, ela mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte, que ela está casada, já tem um bom tempo, e que ela sente muito fogo, ela tem muito fogo, sendo que ela é cristã e ela já ouviu falar que isso está errado, porque ela também precisa ser um pouco mais espiritual. E o marido dela
busca muito essa coisa de oração, de jejum, é aquilo que a gente falou, né? São essas faltas de orientações. Isso, em pleno século XXI, ainda acontece. Ainda acontece. E ela manda aqui, eu estou errado em sentir esses fogos? Agora você veja. Então, evidentemente, né, que não está. Mas, como a igreja, ela demonizou, né, o sexo, a igreja sempre encarou o sexo como uma coisa suja, assim como a igreja, durante um tempo, ela botou também a rádio, a televisão, jornal, essas coisas seculares, a igreja demonizava e falava que as pessoas tinham que se afastar disso, né? E não é assim, essas coisas não são assim. Porque a própria Bíblia, em Coríntios, naquela parte que a gente leu lá do casamento, o apóstolo Paulo fala, olha, eu queria que vocês fossem igual a mim. Paulo era um homem solteiro, né? E uma pessoa solteira, ela pode chegar e pode se dedicar às coisas de Deus tranquilamente, que ela não está ligada a nada. Aí ele falou, mas agora se vocês não podem se conter, então por causa disso é melhor que vocês casem. Né? Se vocês não podem ficar igual a mim, segurar a pressão, então é melhor vocês casar, porque é melhor vocês viverem casados, ter uma pessoa do que viver amasiado. Né? Então o que acontece? O que ele quer dizer? Se você não consegue segurar o teu desejo sexual, você tem que se casar para você o quê? Para você ter as suas relações, para você saciar as suas relações sexuais, os seus desejos sexuais. E no caso, o marido ou a esposa, eles estão ali para isso. É para um realmente, vamos botar assim no sentido mais claro, se acabar no outro. Com uma forma muito responsável, lógico, né? Vamos pegar, você tem aí hoje os jovens. Aí eles se casam aí com os seus 17, sei lá, dentro da igreja, com os seus 17, 18 anos, e não tem nenhum tipo de planejamento familiar, não tem nenhuma conversa, não tem uma orientação sobre anticoncepcionais, sobre nada. Mal caso, já estão, né, já vai ter filho, engravida, não dá nem para curtir o casamento, porque o ideal é ele ter o casal ter uma informação, ter uma noção de tudo, usar os preservativos, né, planejar o filho e poder buscar e também viver uns 3, 4 anos, ter seu casamento, sem nenhum problema. O controle de natalidade é uma coisa. O controle de natalidade é uma coisa. Agora, você fazer um planejamento familiar é outra. Então, quando você chega ali, olha, eu estou casando, mas nós vamos usar esses meios contraceptivos, mas nós vamos viver o nosso casamento sem nenhum problema. Ah, mas está ferindo as leis de Deus com relação à procriação. Nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, aí ela falou, né, tá aqui, que ela sente muito desejo, muito fogo, e o marido, quer dizer, está errado, porque ele tem que atender os desejos dela, e ela também não está errada em sentir esses desejos pelo marido. Porque a Bíblia não te dá, ela não fala para você o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você tem que deixar de fazer. Ela não fala sobre isso. Eu já ouvi casos dentro da igreja de pastor falar que ele não tomava banho com a esposa, de que transava com roupas, né, pijamas, esse tipo de coisas. Isso dentro da igreja, como se isso fosse uma coisa que deveria ser praticada pelos irmãos. Está errado, isso está errado. São ignorantes, né? São costumes dele, da ignorância dele, que ele quer passar aquilo ali para a igreja como se aquilo ali fosse uma coisa de Deus, e não é de Deus, aquilo ali é uma coisa dele, cara, né? Da ignorância dele. Porque o casal, quando você está ali casado, você tem que viver, tanto o homem quanto a mulher, a sua sexualidade. Um tem que ver o outro, um tem que estar tocando no outro, tomar banho junto, tem que ter essa intimidade sim. Deus não é contra isso, não. Eu quero ver na Bíblia aonde que mostra esse tipo de conduta que você tem que se afastar. E não pode, né? Quando for se afastar, tem que comunicar um ao outro, e se o outro concordar sim, se o outro concordar não. Agora, o problema todo é que essas conversas não tem dentro da igreja. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa da igreja, ele estava falando sobre esses problemas dos jovens, eu falei, cara, mas isso aí a igreja está errada. Ele, né, as pessoas, elas ficam exaltadas. Eu falei, cara, a igreja está errada, a igreja ela precisa abrir essas conversas para os jovens. Tá certo, a pastora conversa com as meninas, mas ela tem que também ter uma sabedoria, não pode vir aquelas conversas de, não, ora, assim. Por isso que eu falo, hoje em dia a igreja necessita de lideranças com experiências e com sabedoria. A sabedoria é a base de tudo. Não só, mas a própria família em si tem que ter sabedoria. Porque você precisa responder essas perguntas. Senão, eles vão buscar informações em outros locais. Você tem que estar preparado. A igreja ela tem que se preparar. O pastor conversa com os jovens sem essa coisa do fanatismo. Se falar, né, que sente isso assim, não precisa contar nada disso para ninguém. Né, que tem pastor que infelizmente irmãos, se você contar um negocinho para ele espalha para a igreja toda.
como se aquilo fosse... Isso está errado. Então, no caso dela, a gente orienta que você não está errado em sentir seu desejo, você tem todo o direito de querer viver a tua vida sexual com seu marido. Agora, vai compreender um porém, né? Que o homem não é a mesma coisa que a mulher. O homem, a mulher, ela transa, se ela tiver muita vontade, 2, 3, 4, 5 vezes, ela goza, ela tem seus orgasmos seguidos, né? Seguidos, e continua ali. O homem já é diferente. Né? Não adianta a mulher querer chegar para o homem, ele vai ter a primeira relação, tem a segunda, daqui a pouco ele precisa de um período, ele vai ter que precisar, porque quando jovem não, né? Jovem está na flor da pele, aquela coisa toda, né? Então ele está quente, ele tá ali, tinindo, mas ele precisa de irrigação. O pênis só vai levantar se ele tiver irrigação. Se os vasos dilatarem, se tiver irrigação nos vasos, para ele poder levantar, senão não vai levantar, entendeu? Então a mulher fala, mas você está assim, está assado. Não adianta, depois que ele teve, que saciou, teve a primeira relação, que ele se saciou, na segunda também, já vai ali, na terceira para lá, se não tiver irrigação, não vai subir. Então a mulher tem que chegar e compreender, porque não vai adiantar também, a não ser se ela for uma ninfa. Se for ninfo, procura aí um ginecologista, conversa com o ginecologista, que ele vai poder te orientar como que você vai lidar com essa tua ninfo, né? Com essa coisa aí, com essa tua compulsão. Então procura saber se você é ninfo, e se for ninfo tem que ser tratado, aí não tem jeito. Ninfomaníaca. Então é isso, né? Agora, no mais, o que a gente tem falado, tem que buscar, então os jovens precisam entender, ainda mais hoje em dia, dentro das igrejas existe sim, hoje em dia você vê muita irmã indo com muita sensualidade para dentro da igreja. Mas ali é um lugar santo, sim, mas que está lá é um ser humano, né? E vice-versa, então você vai causar sensualidade e o jovem está diante daquilo dali, a cabeça dele está girando, a mente dele está, porque são as primeiras informações que ele vem tendo, quer dizer, tudo isso aí é natural, isso acontece. Né? Por isso que Paulo fala que os jovens, né, devem ali, no caso, servir a Deus na sua juventude, por causa da força, do vigor. Né? Fora isso daí, é complicado, entendeu? Então, recapitulando, o jovem não está errado em sentir desejo pela mulher. A questão da masturbação, ele tem que dar o bebê lá, né? Buscar qualquer coisa, uma orientação, mas não se condenar, porque tudo é condenação. E a mulher também não está errada em sentir desejo, querer ter relações sexuais com o marido constantemente. Agora tem que compreender o seguinte, se o homem tem a diferença. Então aí conversa com ele, fala com ele e fala para ele, você tem que dar conta, porque você é meu marido, porque se não acabar, isso acontece, né? A gente não pode também negar, se não der conta aqui, alguém vai ter que dar conta. Então aí é complicado e depois aí vem aí o que não é para acontecer, e aí você bota a culpa em Deus, Deus, eu estava me dedicando, eu estava na tua presença, você estava aqui me dedicando, mas você estava deixando uma outra parte lá em falta, então não orou, né? Orou, mas não vigiou, então o bicho pegou, tá bom? Eu sou o Valdir Carvalho, esteja com a gente nas nossas redes sociais, na Rádio Metrópole, também na Rádio Hit de Rádio, e esteja com a gente aí na Boa Nova, e quando aparecer a estrelinha, você vai lá, se você quiser, lógico, aperta e faça a sua contribuição. Forte abraço, beijos e até lá.